Alguém nunca me viu, não me conhece? Todo mundo já foi meu aluno? Não? Porque se precisar me apresentar, eu sou professor Moab Kigna, sou professor de História, de Atualidade, de Ética, dependendo do concurso que você estiver fazendo. Aqui do Projeto Quadrívio desde 2017. 2017, é. E aí, acompanho vocês aí em todos esses editais, né, que a gente tem. Os editais das bancas do Nordeste, né, se bem que no Brasil está praticamente assim, eles são tão bem específicos. O objetivo é diminuir, né, a importação de estrangeiros para o território do cara. Então você fala sobre a história local e aí quem vem de fora passa vexame. Embora se colocasse a história da Bahia apenas, né, no nosso edital aqui de polícia da Bahia, acho que até o baiano ia passar mal. A gente não vê na escola, na história da Bahia, então ia dar ruim para todo mundo, não muda muita coisa. Infelizmente, a gente não valoriza a nossa cultura. Tanto que o edital da Polícia Militar da Bahia tem história da Bahia, mas tem história do Brasil. Aí os outros do Nordeste só pegam a história local. Pernambuco é só a história de Pernambuco, Paraíba é só a história da Paraíba. E aí facilita para quem é do estado, né? Mas, infelizmente, as vagas da Paraíba vão ser nossas. A galera da Paraíba aí vai pagar vexame, né? Vai ficar sem a vaga dela, certo? O que o edital cobra? Ele é bem extenso, certo? Mas poderia até ser mais, né? Ele dá uma parada ali, ele para em ligas camponesas. Se você pegar o edital vai falar o quê? Vai falar da ocupação do território da Paraíba. Aí o primeiro tema que tem lá é a origem e conquista da Paraíba. Conquista, depois a invasão holandesa na Paraíba, a Paraíba no século XIX, e aí vem primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, que são as revoltas que vão acontecer durante esse período, algumas revoltas específicas, a revolta das abelhas, o revolta do quebra-quilo, revolta de Princesa, a relação, né, da Paraíba na movimentação da República Velha, e aí em Vargas tem lá explicitamente a Revolução Constitucionalista, intentona comunista, e fecha com ligas camponesas, que é um movimento campestre que vai acontecer no Brasil no chamado período populista, ou governos liberais, que é o governo pós-Vargas. Então o edital basicamente é isso, né? Quando você estuda a história do Brasil, e você domina a história do Brasil, é fácil você se adaptar com qualquer história específica, porque está tudo dentro de um contexto. Alguma coisa está acontecendo no Brasil, e aí no estado vai acontecer algo semelhante. Então é fácil de você associar, certo? Então a prova vai lá falar sobre a República Velha. A República Velha na Paraíba. Aí a gente vai lembrar que a República Velha, o que é que acontecia? Coronelismo, política dos governadores, aquela ideia da relação do político com o coronel, mandandismo local e voto de cabresto. Então essa é a estrutura básica e todo o Brasil vai seguir essa estrutura. Então é fácil você acertar a questão já baseado no entendimento que a gente tem da história. Mas a gente vai ver aqui o que tem de específico, o que tem de mais importante e o que vai cair na semana que vem. E aí você vai chegar lá e vai gabaritar a prova, porque vai estar de boa. Período colonial. Começa logo no período colonial. O período colonial vai da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, até o período da independência do Brasil. Quando Dom Pedro I, 7 de setembro, ele vai lá e proclama, né, o Brasil como um país independente de Portugal. Então são esses 322 anos de dominação de Portugal sobre o Brasil, certo? Período colonial. A gente sabe que quando Portugal chega ao Brasil, né, o Tratado de Tordesilhas ele vai ser feito em 1494. Tordesilhas é aquele tratado que vai dividir a América entre Portugal e Espanha. Né? Do lado direito do mapa, no caso ao leste, terras responsáveis vai ser por Portugal e a oeste a Espanha. Então a gente tem a América, passa uma linha, Portugal, de Tordesilhas para cá, e de Tordesilhas para dentro, pertence à Espanha. Não é? A América tinha sido encontrada pelos europeus 2 anos antes, em 92, por Cristóvão Colombo, e aí eles fizeram essa divisão, sem nem mesmo ter noção de quais seriam essas terras. Nós só sabia que tinha uma terra, mas não sabia como é que essa terra funcionava. E aí começam as expedições para poder ver o que é que tem na América. E aí Pedro Álvares de Cabral chega ao Brasil. Chega ao Brasil em 1500, averigua a terra, vê que tem um monte de gente nua, aquela coisa toda, mas não tem nenhuma riqueza especificamente. Pedro Álvares de Caminhas vai escrever ao rei que tem águas, o que plantar dá, qualquer coisa que se for relacionar com a agricultura vai ser bem sucedido no Brasil, só que eles não encontraram ouro, pedras preciosas, metais, não encontraram nada. Então a gente vai viver as primeiras 3 décadas do chamado período pré-colonial. O que seria esse período pré-colonial? Vai ter o extrativismo vegetal, a exploração do quê?
beleza. Exploração do pau-brasil. É só arrancar a árvore, certo? Exploração do pau-brasil. Não vai ter ocupação. Não tem ocupação do território. Então, Portugal, ele não fixa território no Brasil. Você não vai ter ninguém morando no território brasileiro. Né? Só serão expedições. Eu venho de Portugal, chego no Brasil, recolho o pau-brasil e vou embora. Eu não moro, eu não ocupo esse território. E não vai ter também a presença da escravidão. O nativo estava aqui, o índio estava aqui, as populações indígenas, inclusive quando Portugal chega, existiam milhares de pessoas ocupando o território brasileiro. Não é? Os índios, quando fala assim, são os índios, parece que é um grupo de pessoas só. São várias etnias indígenas aqui ocupando o território brasileiro, cada uma com a sua característica diferente. Não é? Então não haverá nesse primeiro período, nesses primeiros 30 anos, uma escravidão. Mas como é que vai lidar a mão de obra? Através do processo de escambo. Então vai funcionar através do escambo. Escambo é troca, é permuta. Eu chego aqui, arranco o mato para o índio, arranco o pau-brasil, arranco as árvores e o índio ganha alguma coisa. Ganha uma bijuteria, uma coisa que ele nunca viu. Uma pulseira, uma corrente, um espelho, um pente. Pentear um cabelo devia ser uma coisa importante naquela época. Você trocar um pau-brasil por um pente, beleza? Então os índios eles vão fazer essas permutas. Para o índio está sendo vantajoso, para o português está sendo mais vantajoso ainda. Ele vai pegar esse pau-brasil. A importância do pau-brasil é por causa da pigmentação que se conseguia extrair através da casca do pau-brasil e que era vendido para tinturas, certo? Na Europa. Então Portugal começa a comercializar esse pau-brasil na Europa através do escambo dentro do território brasileiro. Só que Portugal vai mudar essa ideia de não ocupar o território e vai decidir ocupar o território. E ele vai ocupar através do sistema de capitanias hereditárias. É uma forma de Portugal lucrar, é o lucro sem gasto. Lucro sem gasto. O que é que Portugal vai fazer? Vai pegar o território brasileiro e vai fracionar esse território. Portugal já utilizava esse modelo em suas dominações na África e na Ásia, certo? Então não é novidade para o reino de Portugal utilizar esse sistema. Ele vai fracionar o Brasil em 15 faixas de terra. 15 faixas de terra, 14 capitanias, 12 donatários. Como é que vai lidar? Através da carta de doação e da carta foral. Teu nome, Selva? Esse daqui mesmo, tá distraído. Teu nome? Vinícius. Aí, Vinícius, eu vou lhe doar um pedaço de terra do Brasil, beleza? Vou lhe doar, vamos supor que você vai ser Martim Afonso, a capitania de São Vicente. Não é? O que é a capitania de São Vicente? Eu pego lá no mapa e mostro onde é que é. Vai de Tordesilhas ao Oceano Atlântico e daqui até aqui, ó, tudo certinho, tudo bem registrado. Você assina, a gente vai lá, aqui do lado no cartório aqui, na frente da Pax, alguma coisa. A gente vai lá, registra, pronto, carta de doação. É sua, certo? Mas a terra é sua? Não, você tem o direito de usufruir dessa terra. A terra continua sendo do rei. Capitania hereditária, eu dou o direito de você usufruir da terra. E ela é hereditária porque ela passa de pai para filho. Se você morrer, passa para o seu filho. Não precisa fazer um novo documento. Isso é carta de doação. A carta foral vem junto da de doação. É um documento que eu vou dizer quais são as suas obrigações. Não é só você ganhar uma terra e fazer o que você quiser. Não, tem algumas obrigações. Quais são as obrigações? Você tem que ocupar o território. E aí a importância, já que Portugal agora quer ocupar, então eu vou terceirizar. O capitão donatário ele tem que ocupar o território. Ele tem que proteger o território. Inclusive, o que levou Portugal a querer ocupar foi o medo de que outros países tomassem o território. Então eu preciso antecipar, eu preciso ocupar o território brasileiro antes que os outros países venham e tomem meu território. A galera começou a questionar o Tratado de Tordesilhas, porque o mundo novo vai ser dividido entre Portugal e Espanha. A França queria um pedaço dela, a Holanda queria um pedaço dela. Então Portugal se antecipa e ocupa o território. Então você tem que ocupar, você tem que proteger contra os estrangeiros e contra os nativos que não vão aceitar a ocupação também. Porque enquanto eu estou dando um presente para o índio para arrancar o pau-brasil, para o índio está de boa. Mas quando eu disser que o território dele é meu, você acha que ele vai aceitar? Então o bicho vai pegar, né? Então eu tenho que lutar, ocupar e principalmente eu tenho que produzir alguma coisa. Produzir. Então você vai se virar para produzir alguma coisa no Brasil e quando der lucro a gente divide, beleza? Eu gastei o quê? Nada. E você? Tudo. Né? Então ele terceiriza, ele passa o problema. Fala assim, se vire e quando der lucro é nosso. E se der prejuízo, o problema é seu. Eu não me entro em nada. Eu passei a terra para você. Você já ganhou a terra, ainda quer mais o quê? Então ele se sai de problema e joga na conta
do donatário, beleza. Aí o donatário, tipo o Duarte Coelho, ele vai para Pernambuco. Ele herdou a capitania de Nova Lusitânia, ele chega lá em Pernambuco, traz a família, traz uma galera, né, traz um bonde, chega num presídio, chama uma galera muito doida, fala assim, rapaz, bora pro Brasil? Bora. Pegou os presidiários e trouxe pro Brasil, os degradados, os expulsos de Portugal. Marquinhos Afonso faz a mesma coisa, vai para a capitania, né, de São Vicente, ocupa. Mas tem alguns donatários que falam, rapaz, esse negócio eu acho que é laranjado. Eu ganhei essa terra, mas eu não vou não, velho. Vou deixar para lá, ó. Se Portugal não quis, é outro que vai querer. Né? Então nem todas as capitanias elas são ocupadas. Tem capitão donatário que nunca nem pisou no Brasil. Jogou para cima mesmo. Falou, rapaz, só vou pegar aqui para não fazer desfeito ao rei, mas eu não vou. E aí a capitania a qual a Paraíba pertence vai ser a capitania de Itamaracá. E aí a prova pergunta, né? Qual era a capitania que a Paraíba pertencia? Itamaracá. E o donatário? Pedro Lopes de Souza. Porém, ele não ocupa a capitania dele. Ele deixa meio que de qualquer jeito. Não é? Além das capitanias hereditárias, o capitão donatário vai fragmentar a sua capitania através do sistema de sesmarias, isso. Ele vai subdividir. Eu vou pegar o meu quinhão de terra, o meu pedaço, a minha capitania, e vou fazer a mesma coisa que o rei fez. Ó. Vou lotear. Pronto. E cada pedaço de terra eu vou passar para um terceiro. Não é? Aí ele pegou a terra dele e dividiu para você, você e você. E agora você tem que fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele passou a bola. E agora quem vai gastar é você. Quando tiver lucro, ele vai pegar o dele e vai passar para o rei. Então ele vai diminuir o trabalho dele de ocupação. E por aí vai. Certo? Só que a capitania de Itamaracá não prosperou. Das capitanias que prosperaram, a gente só tem duas. São Vicente e Pernambuco. São as que deram certo. Deram certo na produção de quê? Cana-de-açúcar. Né? Que vai ser a segunda atividade econômica do Brasil. A primeira é a extração do pau-brasil, extrativismo vegetal. E a próxima é a cana-de-açúcar. Observe que o pau-brasil só durou aproximadamente 30 anos. Né? Passou um pouquinho, mas aí já foi caindo. A cana-de-açúcar começa aqui, no desenvolvimento da capitania hereditária em 34 e vai até 1700 e alguma coisa, como principal atividade. 1680 e 1700 como principal atividade. Depois é superada pelo ouro, mas continua do lado do ouro ali. Ó. O ouro na frente e a cana-de-açúcar em segundo. Por que a cana-de-açúcar demorou muito e o pau-brasil não? Isso, porque aqui não tem ocupação. Se não tem ocupação, ninguém planta. Eu só arranco e vou embora. Acaba. Na cana-de-açúcar você tem a produção. Então eu planto, colho, e aí fica nessa safra e entre safra. O que vai acontecer? Por conta da falta de ocupação da capitania, né, o governo de Portugal, ele acaba com a capitania. Fala assim, a partir de agora essa capitania não vai existir e ela vai ser anexada à capitania de Pernambuco, porque a capitania de Pernambuco deu certo, prosperou, e Portugal queria ganhar mais dinheiro. Então ele vai fazer o quê? Jogou na conta do Duarte Coelho. Ele falou, já que a sua capitania está dando certo, eu tomo um pedaço de terra. Que esse miserável aqui, ó, não fez foi coisa nenhuma. Né? Então vá lá e ganhe mais dinheiro para mim. Ó. E aí a capitania deixa de existir. Então a Paraíba passa a pertencer a Pernambuco. Né? Observe que Paraíba pertencia a Pernambuco. Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco. Só vai se separar em 1817. O oeste da Bahia pertencia a Pernambuco. A capitania de Pernambuco era assim. E aqui está a Bahia. Né? Não tem esse oeste da Bahia aqui, que faz fronteira ali com Goiás. Goiás e Mato Grosso? Sei lá. Aí é com Noelice, né? Em cima de Goiás ali. Pertencia a Pernambuco. Pernambuco fazia aquela descida. Né? A parte da soja ali hoje, do oeste da Bahia, era tudo pertencente à capitania de Pernambuco. E aí depois Pernambuco perde na Revolução Pernambucana em 1817 como punição. Certo. Beleza. E aí os engenhos começam a chegar no território onde hoje é a Paraíba. Beleza? Uma vez que agora a Paraíba pertence a Pernambuco. A galera começa a se aproximar, a desenvolver engenhos de açúcar e aí vai acontecer a chamada tragédia de Trancunhaém. O que aconteceu na tragédia de Trancunhaém? Nessa tragédia... Escrevi direito? Escrevi, né? Pronto. Como? Exatamente. Os índios alterou tudo. Primeiro vamos voltar aqui para falar um pouco sobre os indígenas. Antes da gente começar a falar da alteração dos indígenas. Quando os portugueses chegaram, você tem uma população indígena habitando no território brasileiro. Né? Os portugueses vão catalogar os indígenas como tapuias e tupi. Qual é a diferença dos dois? Os tupis, eles estão no litoral. Quando a gente chega e vê os índios, pronto, tupi. Né? Aqueles que estão no interior do Brasil vão ser chamados de tapuia. Interior. Então, aquele que não vai ter o primeiro contato. Interior. Beleza? Só que assim, em Paraíba, os índios que estavam lá
eram os potiguares. E os potiguares não tiveram uma boa relação com os portugueses, né? Diferente de outros indígenas que estavam no litoral, em outras capitanias, que tiveram uma relação até razoável. Então eles eram contrários à relação comercial com o português. As comercializações normalmente com eles eram com os franceses. Então eles negociavam com os franceses no mesmo sistema de escambo, mas não gostavam muito dos portugueses. E aí, quando Portugal consegue chegar na Paraíba, que vai ser através da capitania de Pernambuco, vai ser de baixo para cima, e não conseguindo por Itamaracá, que não deu certo, eles chegam lá, e aí tem um miserável do mestiço, né, um mulato, o cara é filho do branco com índio, que chega nessa aldeia, Potiguar, e aí o cacique fala assim, já que você é meio indígena, eu vou liberar aqui. E aí ele vai pegar a mulher do cacique, né, a filha no caso, a filha. Né, ele vai pegar a dona menina. E aí o cara falou, não, já você é meio índio, eu vou aceitar. Agora o regulamento é o seguinte, você não pode sair da minha aldeia, você vai morar aqui, vai virar um de nós, beleza? Beleza. Quando o cara tá dormindo, o cara pega a mulher e ó, parte a mil. Quando o cacique acosta, cadê minha filha? Rapaz, o cara levou. Falei, não, isso aí tá errado. Ele levou pra onde? Ele levou pro engenho, então vamos buscar. Aí a galera vai buscar. Quando chega lá no engenho, toma 1-0. O cara esconde a mulher e fala, pá, não sei nada não, tô sabendo de coisa nenhuma não. Aí os meninos voltam e avisam pro pai, ó, roubaram a menina mesmo. Deu 1-0 na gente. Ele falou, beleza, junta uns 200 peão, invade as fazendas e sai matando todo mundo. Tragédia de Trancunhaém. Mais de 620 pessoas foram assassinadas. Ó, mais de 600 pessoas. E tocaram fogo nos engenhos e tudo. Aí destruíram uma meia dúzia de engenhos. Aí o que é que os portugueses fizeram? Falou, não dá certo ficar aqui em Paraíba não. Aqui os índios é meio alterado. Diga. O engenho? Diogo Dias. Duarte Dantas é depois. E aí a galera sai matando todo mundo. Não é? Então o que é que acontece? A ocupação do território não deu certo. Isso aqui vai acontecer quando, Kigra? Em 1574. Não é? Os potiguares avançam contra os portugueses na tragédia ou na batalha de Trancunhaém. Beleza? E aí é quando os portugueses vão tentar a primeira ocupação do território de fato e dá errado. Certo? Então vai ter uma resistência contra os tupis. Então a formação da Paraíba, ela já começa com a expulsão dos portugueses. A galera não gostava muito dos portugueses. E aí você vai ter no território da Paraíba boa relação entre os indígenas e os franceses, e espanhóis e holandeses, que eram inclusive rivais. Não é? Os franceses eram rivais dos portugueses, os espanhóis tinham dividido o território, mas estavam ocupando o território que não cabiam a eles. Não é? E os holandeses mais tarde vão ser parceiros de Portugal, e depois vai acabar rivalizando com Portugal. E aí, para ocupar o território da Paraíba, vão acontecer 5 expedições. Né? Na primeira deu errado, os indígenas botou os portugueses para correr, tocou fogo nos engenhos, matou todo mundo. Né? Aí Portugal vai fazer o seguinte, rapaz, eu preciso ocupar aquele território. O que é que eu vou fazer? Eu vou montar um bonde e vou descer para lá. No final das contas não vieram, só ficou no papel. A segunda tentativa de expedição. Aí na terceira, tudo deu certo. No meio do caminho, uma tormenta. O tornado botou todo mundo para se lascar. E aí não chegou ninguém também. Ela falou, rapaz, que território variado esse da Paraíba. O que eu preciso fazer? Aí na quarta tentativa, Frutuoso Barbosa, ele consegue chegar. Falou assim, agora a gente vai dominar esse negócio aqui. Matam o filho e a esposa dele. Aí ele vai embora. Ele falou, deu ruim. Oi? Ele foi uma, aí perdeu o filho, depois ele voltou e saiu. Oi? Ele perdeu os dois. Perdeu e depois perdeu a outra. Isso. Certo? Mas ele perde os dois. Certo? E aí o que acontece na última expedição, na quinta, que eles conseguem de fato ocupar o território. Beleza? Como é que vai fazer? Aí já vai vir uma galera. Ele vai vir de novo, né, que é o fato que o colega narrou. Vai vir de novo. Flores Valdez, Felipe de Moura, consegue ocupar o território e consegue fundar um forte. Aí fica mais fácil, que agora eu tenho uma base militar para lutar contra os indígenas, certo? E para lutar contra qualquer supostos invasores. E aí começa de fato a ocupação da Paraíba. E aí a data que a gente tem é 5/8/85, com a fundação da capitania da Paraíba, de fato. Olha como foi tardia. Então, enquanto as outras capitanias já haviam sido fundadas lá em 34, somente 50 anos depois que a Paraíba conseguiu, de fato, ser dominada por Portugal. Então, já chegou atrasada, certo? Aí o que é que vai acontecer? Uma vez Portugal fixado, né, os engenhos montados, a produção de cana-de-açúcar começou, aí vai acontecer a chamada União Ibérica. Né, logo, mais ou menos no mesmo período. O que foi a União Ibérica? Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578. Ele era novo, não tinha filho, ele morreu
Ele sumiu, desapareceu no meio de uma batalha. Ele foi para uma batalha no norte da África e desapareceu. Não tinha herdeiro, o trono ficou vago. Quem herda o trono é o tio dele, um bispo. Com menos de 2 anos, ele morre porque ele era velho. E aí, em 1580, quem assume o trono vai ser Filipe II, que já era rei da Espanha. E aí agora Espanha e Portugal viram uma coisa só, chamada de União Ibérica. Por que isso aqui é importante no processo de história do Brasil? Porque quando Espanha e Portugal viram um reino só, a Holanda, que era amiga econômica, né, de Portugal, o que Portugal fazia? Vendia o açúcar, a Holanda refinava, e aí eles vendiam açúcar na Europa. Né? Então tinha uma ação comercial em comum. A Holanda era inimiga da Espanha. Quando Portugal e a Espanha ficam juntos sobre o governo de Filipe II, a Holanda vai se manifestar, né, vai perder o direito de refinar o açúcar brasileiro, e aí agora vai elaborar um jeito de ocupar o território do Brasil. E aí a gente vai ter as invasões estrangeiras. A Holanda vai aproveitar a fragilidade, a França vai aproveitar a fragilidade do Brasil. Mas, Kigran, como é que 2 países juntos, ao invés de ficar mais forte, fica mais fraco? Porque a Espanha explorava o ouro na América Espanhola. Portugal produzia açúcar no Brasil. Né? Então, o exército que Portugal mandava para o Brasil para proteger, o dinheiro que Portugal investia no Brasil na produção da cana-de-açúcar, a mão de obra escrava que Portugal trazia da África para trabalhar no engenho de açúcar vai deixar de vir. E o foco vai ser todo na extração do ouro na América Espanhola. Então o Brasil vai ficar praticamente abandonado. Né? O foco vai ser a extração do ouro. E aí, aproveitando o abandono, a França invade o Brasil pelo Maranhão, mas não fica muito tempo. E a Holanda faz 2 investidas. A primeira, tentar ocupar a capital do Brasil, Salvador. Mas deu errado, foi rapidinho, foram expulsos. E aí na segunda eles foram no foco do dinheiro. Já que as capitanias que dão certo e prosperam é Pernambuco e São Vicente, eles invadem a capitania mais próspera, que é de Pernambuco. Ocupam o território, e aí a gente vai ter aqui 3 momentos. O primeiro momento é o momento de ocupação, até 37 aproximadamente. Então vai ter as guerras de ocupação, resistência contra os holandeses. Depois vai ter o governo de Maurício de Nassau. Uma vez ocupado, Nassau assume o controle, né, representando os holandeses em Pernambuco, vai modernizar Pernambuco, vai moralizar, vai investir nos engenhos. E aí quando a gente fala que ele investiu, né, ele vai ampliar o domínio da Holanda, não vai ficar apenas em Pernambuco, já que a aula é de Paraíba, porque o professor está falando de Pernambuco, porque ele vai ampliar o território, ele vai subir da Paraíba e vai chegar até o Rio Grande do Norte e vai sair dominando praticamente o Nordeste todo. Né? Então a Paraíba vai ficar sob o domínio holandês também. E quando é que a Holanda vai ser expulsa? No momento da insurreição, quando o Nassau sai, em 45, a partir de 45 até 54, começa um movimento chamado Insurreição Pernambucana, que é a expulsão dos holandeses do território brasileiro, certo? Então os holandeses dominam o território da Paraíba, assim como dominou o território de Pernambuco. Quando eles são expulsos, aprenderam a técnica da produção de cana-de-açúcar, vai em suas ilhas, nas Antilhas, nas ilhas do Caribe, produzir um açúcar e concorrer com o açúcar brasileiro, e começa a crise do sistema açucareiro do Brasil, pós expulsão dos holandeses do Brasil, certo? E aí o açúcar começa a cair, a gente vai ter atividades bandeirantes, ocupação do território brasileiro, do interior, para buscar, né, novas fontes de renda, uma vez que o açúcar entrou em crise, e aí vai ser descoberto o ouro, e o foco do Brasil deixa de ser o Nordeste e passa a ser o Sudeste, onde se acha o ouro, em Minas Gerais. E aí o Nordeste começa a entrar em crise econômica, enquanto o Sudeste começa a se desenvolver. A nossa banca vai trazer também o tema dos jesuítas e a questão religiosa. Ó. Portugal era um país católico. Século XVI, entre 1501 e 1600, a gente vai ter a chamada Reforma Protestante. Então a gente vai ter uma luta religiosa entre católicos e protestantes, certo? Católicos e protestantes. Os franceses, alguns protestantes. Os holandeses, protestantes. Os ingleses, protestantes, anglicanos. E os portugueses e espanhóis, católicos. Então existe uma briga de dominação entre os países e uma briga religiosa e ideológica também. E aí, quando acontece a fundação do governo geral, aqui logo depois das capitanias hereditárias, em 1548, o primeiro governador geral que vem para o Brasil, Tomé de Souza. A gente tem Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Os governadores gerais, o primeiro principalmente, ele vai trazer os jesuítas. Os jesuítas eram padres missionários da Companhia de Jesus, que tinham como objetivo trazer o cristianismo para os nativos brasileiros. Então, eles queriam conquistar
os índios e converter os índios através do movimento chamado de catequese. Então eles vinham para cá para poder pregar para os índios. Os portugueses acharam interessante a vinda dos jesuítas, porque segundo eles, enquanto os jesuítas estivessem catequizando, ficaria mais fácil para dominar o índio. Porque o índio ia deixar de ser rival do português para ser considerado um irmão, então ele ia aceitar a dominação. Só que no final das contas aconteceu uma treta aqui entre portugueses e jesuítas, porque os portugueses queriam explorar o índio e a Igreja Católica era contra a escravidão do índio. Não é? E aí, a priori tem uma briga, depois o rei Safo vai perceber que explorar o negro, para ele, é mais economicamente viável do que explorar o índio. Porque o índio está aqui, o guerreiro ali, o dono da capitania, capturou o índio, botou para trabalhar para você. O rei ganhou o que com isso? Nada. Mas se eu proíbo a captura do índio e você precisa de mão de obra e você só tem que comprar na minha mão, né, o pacto colonial, você só pode comprar do rei de Portugal. E o rei de Portugal chega na África, sequestra alguém e lhe oferece para você comprar. Agora ele está lhe vendendo um produto. Né? Então, a mudança da mão de obra indígena para escrava, negra, né, a mão de obra negra para Portugal é lucro. A mão de obra indígena não é lucro. Então, Portugal acaba aderindo à ideia dos jesuítas, né, e proíbe a escravidão indígena, ainda no século XVII. Beleza? E o manifestação, né, o movimento chamado de Inquisição, é um movimento de julgamento por parte da Igreja Católica dos chamados infiéis. Então, se eu pegar alguém aqui, por exemplo, quem gosta de gato? Gosta de gato? Tem gato? Ia pra fogueira. Conversa com gato, não conversa? É bruxo. Aí, ó. Pô. Isso aí é coisa do diabo. Tá vendo aí, ó? A Inquisição já lhe bafou aqui, ó. Conversa com gato. Aí o vizinho fala, rapaz, não gosto daquela vizinha, velho. Eu não gosto daquela vizinha. Sabe o que eu vou falar? Que ela fica conversando com o diabo. Pronto, aí o padre chegou lá, vai lhe fazer as duas perguntas. Com certeza você vai cair na laranjada do padre, né? E aí vai sobrar na Inquisição. Se a igreja quisesse matar alguém, matava. Não tinha jeito. Por quê? Porque é tipo o inquérito policial, né? Se o cara for pesquisar, sobra todo mundo. Né? Ninguém vai estar 100% certo. Todo mundo comete algum tipo de erro em alguma hora da vida. E aí a igreja lhe pegava pelo erro. Se eu quisesse lhe bafar, já foi. Certo? Então o processo de Inquisição é um processo que vai começar a acontecer na Europa como consequência do avanço protestante. A igreja protestante começou a crescer e aí para eu barrar o avanço do protestantismo eu criei a Inquisição. Então quem entrar no território católico e levar qualquer palavra herege, ou seja, que seja contrária às ideias da igreja, a gente prende e executa. Né? E você vai ser queimado na fogueira, mas não se preocupe não, que é coisa boa. É porque a fogueira ela vai purificar o seu pecado. Pelo menos você vai para o céu, pô. Aí você vai ser queimado, ó, o pecado vai embora e aí você vai ser salvo. Coisa boa, tá vendo? É coisa ruim para uma coisa boa. Aí você vai ser queimado para ser salvo. Né? Então o processo de Inquisição ele vai acontecer também no Brasil. Não tanto quanto na Europa, principalmente na França e na Espanha, que foi bem forte. Né? Mas vai chegar aqui no Brasil, algumas pessoas vão ser presas, vão ser condenadas e tudo mais. Certo? Porque o Brasil era um país católico. E isso se perpetua quando a gente vai para o Império Brasileiro. Que Dom Pedro I cria a Constituição de 24 e coloca a religião católica como uma religião oficial. Então o catolicismo ele perdura como religião oficial até a República Velha, quando o país vai deixar, né, vai se separar Estado e religião e o país vai passar a ser laico. Beleza? Então, basicamente, na história da Paraíba, a gente tem isso aqui no período colonial. Aí a gente vai adaptando para o século XIX. Aí a banca vai lá e diz, Paraíba no século XIX. E aí especifica, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Primeiro reinado de 1822 a 1831, governo de Dom Pedro I. Período regencial de 1831 a 1840, e aí você tem a regência trina, provisória, trina, permanente e una de Araújo Lima, né, de Feijó e Araújo Lima. E segundo reinado, 1840, golpe da maioridade, Dom Pedro II, com menos de 15 anos, vira imperador do Brasil e fica até 1889, quando o exército brasileiro, liderado pelo Marechal Deodoro, expulsa a família real do Brasil e proclama a República Brasileira. Então o Império é isso. Só que quando eu falo do século XIX, eu estou falando de 1801 a 1900. Então eu pego um pouquinho antes do primeiro reinado, que é o processo de independência do Brasil, processo de independência, e governo joanino. O que foi o governo joanino, professor? O governo de Dom João VI no Brasil. Né? A família real está lá na Europa, acontece a Revolução Francesa, né, na França, Napoleão Bonaparte chega ao poder e amplia os seus territórios. Tenta invadir a Inglaterra, não consegue, cria o chamado bloqueio continental, proíbe negociar com a Inglaterra. Portugal vendia aquilo que explorava do Brasil para a Inglaterra, em sua ampla maioria, e aí Portugal continua negociando com a Inglaterra,
Napoleão invade Portugal. Quando Napoleão invade Portugal, o rei foge para o Brasil. Então você vai ter a vinda da família real para o Brasil, a galera corre para o Brasil, não vem só o rei, vem a rainha, vem os filhos, vem toda a nobreza, todo mundo correu. Todo mundo que tem dinheiro fugiu de Portugal. Vem para o Brasil. Essa vinda vai instituir o governo joanino. A galera chega aqui em torno de 1807 para 1808. Né? O Brasil vai romper com o pacto colonial. O Brasil só podia vender para Portugal. Agora que o rei de Portugal está aqui, a gente pode vender para qualquer um. Então, em 1808, ele vai abrir os portos às nações amigas. O Brasil vai ser liberto das relações comerciais com Portugal, pode vender para todo mundo. Em 1815, o Brasil vira reino, né? Reino de Brasil unido a Portugal e Algávares. Então, deixa de ser uma colônia de exploração e passa a ser um reino unido a Portugal. Então, as coisas vão desenvolvendo. O Brasil passa a ter uma imprensa, passa a ter uma academia militar, passa a ter um ensino superior, passa a ter um desenvolvimento bem maior por conta da vinda da coroa para o Brasil. E aí depois, né, o Brasil ainda anexa o sul do Brasil, ali, a terra de Cisplatina, que estava sob domínio da Espanha, vira território brasileiro. A Guiana Francesa, Dom João VI toma e bota para ser território brasileiro como retaliação à expulsão, né, dele da Europa pelas tropas napoleônicas. Então o território do Brasil aumenta, a força do Brasil aumenta por conta da coroa portuguesa estar aqui. Em contrapartida, a nobreza no Brasil gera um endividamento maior. O que é que Dom João VI vai fazer? Ele vai aumentar os impostos para melhorar a qualidade de vida da família real e da nobreza. E quem que vai pagar o imposto? Todo mundo. Não é? E aí o Nordeste está passando por uma dificuldade. Você tem seca no Nordeste, assolando o Nordeste. Você tem o desprestígio econômico, que o açúcar entrou em crise e quem está bem é o Sudeste brasileiro por conta do desenvolvimento do ouro. E o ouro já está, inclusive, acabando quando Dom João VI chega. Né? Então o Brasil já está em crise econômica. Você tem a mudança da capital, Salvador, que era a capital, o centro do Nordeste, a capital passa a ser Rio de Janeiro em 1776. Então, o desprestígio é muito grande e aí agora ainda tem taxação sobre tudo que puder, o rei vai cobrar imposto. Né? Então, o Nordeste fica insatisfeito. A gente vai ter uma revolução no Nordeste, chamada de Revolução Pernambucana. E aí, quem lembra das aulas de período colonial? A gente tem as revoltas nativistas e revoltas separatistas do período colonial. Das separatistas, a gente tem a Inconfidência Mineira, 1789, que não teve a revolta porque o miserável foi lá e denunciou. Né? Então, teve a antecipação por parte do governo e só Tiradentes se lascou porque era o liso. Né? Os ricos ficaram intocados. Foi preso, depois foram liberados. A gente tem a Conjuração Baiana, de 1798, né? Também são revoltas separatistas, assim como a Revolução Pernambucana. A Conjuração Baiana também não chegou a acontecer. O governo se antecipa, porque a galera entregava panfletos chamando a população para a guerra. É uma revolta popular, é uma tentativa de revolta popular. Ambos aqui ficaram apenas na insurreição, né? Na tentativa, no projeto de derrubar o sistema colonialista português. E a única que vai, de fato, acontecer é a Revolução Pernambucana. Essa daqui aconteceu. A galera tomou o poder de Pernambuco. Né? E quem participou? Só Pernambuco? Quem estava pelo meio? A Paraíba. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Eles se juntaram e falou o seguinte, ó, vamos derrubar o colonialismo do Brasil, a gente junto vai criar uma nova república, certo? E vai ficar independente de Portugal. Vamos romper com Portugal. Qual era o objetivo? O mesmo da Conjuração Baiana da Confidência Mineira, influenciado por ideias iluministas, de igualdade e liberdade, que eu não preciso de um rei, que a melhor forma de governo é uma república. Então eles queriam criar uma república, né, nessa região. Eles queriam romper com o colonialismo e ter a sua liberdade. Eles não queriam, ó, cuidado, viu? Porque aqui não queriam o fim, e isso não queria não, o fim da escravidão. Quem vai querer o fim da escravidão é na próxima, certo? Então, a priori, a escravidão seria mantida. Né? É liberdade menos para o escravo. Liberdade, igualdade e fraternidade, com exceção do escravo. Mas todos os demais trariam essa ideia. Trazer escolas, universidades, né? Porque a ideia do iluminismo é trazer conhecimento a todas as pessoas. Então a ideia era essa, transformar o Brasil, transformar Pernambuco e adjacências, os estados que apoiaram a revolta. Mas o que é que acontece? Tudo deu certo, tomaram o poder e ficaram em torno de 75